Gostaria aqui também de dizer que temos recebido, não só eu, mas nem talvez eu seja o mais criticado por algumas pessoas, falo muito aqui de alguns torcedores, e não tem nenhuma procuração aqui assinada pelos 4 R's. Eu estou aqui no Atlético antes dos 4 R's. Talvez quem entrou aqui junto foi o Ricardo, em 1995. Estou aqui no Atlético. E o doutor Zé Murilo. Mas eu não disse o doutor Zé Murilo. Essas críticas estão voltadas aos 4 R's. Então, essas críticas, elas têm sido feitas, né? A gente não entende o porquê assim, de tanta insistência, mas eu estava dizendo que não tenho aqui a procuração, até mesmo pelo fato que eu também, né, tenho uma vida totalmente independente, meus negócios não têm nada a ver com 4 R's, absolutamente nada. Eu trabalho junto com meus filhos, que trabalham comigo também, sem depender absolutamente de nada. Sou uma pessoa totalmente independente da vida financeira, embora seja simplesmente uma classe média, com muito orgulho. Mas eu falo em defesa deles, porque não acho que têm sido atitudes corretas. Nós pegamos um clube com 1 bilhão e 300 milhões de dívida. Um clube que estava com quase 200 milhões de dívida na FIFA, dívida de trabalhistas, e nós estamos aí ao longo de 2 anos e 4 meses, só Deus sabe as dificuldades para a gente manter o clube de pé e tentar resolver esses problemas que são muito sérios, que não foram criados por nós. Nesses 2 anos, nós tivemos a infelicidade dos juros, a Selic está a quase 14% ao ano. O país que está com esse problema, não é só o Atlético, mas isso reflete muito aqui. Nós sofremos com a venda do Diamond, vendemos em setembro, o comprador acertou aqui comigo, assinou a opção de compra e foi levando a diligência até no final do ano para chegar e falar que não ficava com o shopping. E nós precisando pagar as nossas contas, resolver os nossos problemas. E os 4 R's resolvendo com dificuldade também essa parte financeira, para não deixar salário atrasado, não deixar fornecedor atrasado, pagando FIFA, e as críticas a eles não são justas. Os problemas que aconteceram, talvez, se um pouco melhor pensado por essas pessoas, vão ver que não dependeram de nós. Então, são situações que ocorrem no clube, né, que poderiam, às vezes, ser evitadas. E até falo mais. O Ricardo, principalmente o Rubens e o Ricardo, eles têm de aval aqui 600 milhões de reais. E dinheiro deles aqui no clube tem 300. Isso dá quase 1 bilhão de reais. Aos críticos, eu faço um convite. Arrume um grupo de pessoas ou uma pessoa que venha substituir esses avais, pague essa dívida a eles e assume o clube. Não precisa esperar a eleição no final do ano que vem, no final deste ano. Podemos trabalhar aqui junto ao Conselho para que isso aconteça mais rápido. Venha sentar no nosso lugar. Senta nessa cadeira aqui para ver o que é ser presidente do Atlético. 24 horas por conta do clube, de forma honesta. Aqui estão trabalhando pessoas, como no passado trabalharam muitos também, claro. Pessoas honestas que dedicam ao clube, por gostar do clube, que não tem R$1 usado do clube para essas pessoas, e nem para parente, nem para ninguém. Meus filhos, quando viajam com o Atlético, eles pagam o refrigerante que eles tomam. Eu não pego uma camisa, a não ser aquelas doadas para filantropia, para fazer uma rifa para uma pai ou para qualquer coisa nesse sentido. Eu não pego uma camisa, e nem ninguém, para dar de presente a filho, ao pai, à esposa, ao amigo, ao colega. Ninguém pega uma camisa. É esse o Atlético que a gente cuida. Não estou fazendo nada mais do que a nossa obrigação. Estamos aqui fazendo o que é o certo. Mas não é correto que essas pessoas vão usar aí redes sociais para criticar as pessoas. Eu não estou nem falando a mim, não. Pode falar que nem rede social eu tenho, nem olho e nem sofro por isso. E não aceito que ninguém me fale. Faça o que quiserem nas redes sociais. Nunca tive. Mas ficar denegrindo a imagem dessas pessoas é uma covardia. Venha resolver os nossos problemas. Querem um time melhor do que nós temos? Venha resolver.
Nós falamos, sim, com o Cudê, que se virarmos SAF, nós vamos ter dinheiro para investir no meio do ano. Se virarmos SAF, se não investir, nós vamos investir como investimos agora. Né? Investimos, trouxemos 9 jogadores. E seis deles indicados pelo Cudê. E estamos satisfeitos com esses 6. Saravia, Lemos, Fux, Bataglia, Edenilson e Patrick. Ele que indicou, gostamos e o agradeço por ter indicado. Além desses, trouxemos o Paulinho, que antes de contratar o Cudê, ele já estava contratado. Com a aprovação do Cudê, trouxemos o Igor Gomes e repatriamos o Iorra. Foi um investimento que nós fizemos. Por que não investimos? Nós temos a terceira folha mais alta do futebol brasileiro, mesmo administrando essa dívida aí que não foi criada por nós. Nós temos a terceira maior folha. Como não tem investimento? Estamos aí inaugurando sábado a Arena MRV. Ela era orçada por um valor que era metade do que se gastou. Olha o que aconteceu com o material de construção e mão de obra pós-pandemia. Isso é culpa nossa? Nós vamos deixar o projeto no meio do caminho? Ou a gente está aqui para resolver os problemas? Tivemos essa culpa? Tivemos as culpas aí, vamos voltar no assunto que é requentado, né? Mas das condicionantes, 250 milhões de condicionantes, isso é correto? É justo? Mas foi aprovado, está acertado e vamos seguir a vida, não fica adiantando chorar isso aqui, né? Mas está aí, são fatos. Quem questiona isso aqui? Quem? Veja o custo de construção civil, quanto que ficou, se não mais do que dobrou. Então são esses fatos. Criticar é muito fácil, mas resolva os problemas, arruma um grupo de pessoas ou uma pessoa que queira ajudar o Atlético, assumir o Atlético, não tem problema não. Eu não tenho apego a nada na vida material de ser presidente do Atlético. Tenho uma hora honra e prazer de ser presidente do Atlético, isso me orgulha muito a mim, a minha família. Mas se por bem do Atlético tem alguém para resolver, eu saio hoje, não é amanhã não, hoje, sem menor problema, e vou ajudar como eu sempre ajudei todos os ex-presidentes. Quando me pediram ajuda, todos eles. Teve ex-presidente que saiu, que quando eu era vice de futebol, fez muita coisa para me atrapalhar meu trabalho. E quando presidente eu votei nele, pedi voto para ele, e nunca fui a um microfone falar qualquer, e nem com ninguém, falar mal dessa pessoa, de outros presidentes que passaram no Atlético ao longo desses anos. Nunca. Eu estou aqui só para ajudar o Atlético. Para mais nada, absolutamente nada. Não sou uma pessoa que tem vaidade, não sou pessoa que consigo viver com dinheiro que não é meu, nem para ter algum tipo de benefício pelo prestígio que o clube às vezes dá ao presidente, eu aceito. Essa é a minha criação. É dessa forma que eu gosto de viver. Aí fica vendo essas pessoas aí que pegam um celular e escreve, que eu acho que nem sabe o que está escrevendo. É lamentável. Me desculpem um pouco do desabafo, né? Esse nem era o assunto principal, mas eu não poderia deixar essa oportunidade passar, porque independente da situação aí que aconteceu com o Cudê, eu iria marcar uma entrevista ou coletiva para falar desse assunto. Só se apresenta, por favor. Beleza, Sérgio. Boa tarde, Igor Assunção, da Rede 98. Eu queria saber como que se chegou nesse número dessa multa, um valor de 30 milhões tem sido falado, para um treinador, sendo que raramente o Atlético consegue fazer vendas acima de 30 milhões de reais de jogador. E sobre a questão também, se não fica muito confortável para o treinador, a partir do momento que a diretoria fala que ninguém precisa trabalhar insatisfeito no Atlético, mas ele não abre mão da multa, né? Primeiro que essa parte foi negocial, né? Uma parte que as partes entenderam que seria isso, e ele, inclusive, havia acabado de pagar uma multa ao Inter, né? E o treinador, ele não está insatisfeito. Não sei se ele quer ficar. Ele demonstrou todo o interesse em continuar. Isso ele disse antes do jogo contra o América, depois que foi campeão, que fomos campeões, e hoje aqui na minha sala. Então, ele não está por insatisfação, insatisfeito com o Atlético. Ele está satisfeito, ele reconheceu o erro dele, ele pediu desculpa,
e ele está animado a continuar o trabalho que ele veio fazer. Sérgio, boa tarde. Guilherme Frossard, da TV Globo. Você citou duas questões financeiras aí que aconteceram imprevisíveis, na questão da desistência por parte da empresa da compra da outra fatia do Diamond e a questão do encarecimento das obras da Arena. Queria saber o quanto esses dois fatores atrapalharam financeiramente o planejamento do Atlético, lembrando que em dado momento, ainda antes da venda do Diamond, Rafael Menin, um dos investidores, chegou a dizer que se o Atlético concluísse a venda, conseguiria ter de 3 a 4 jogadores do quilate do Hulk no elenco. O Atlético fez investimentos na temporada, mas não nesse volume. O quão esses problemas atrapalharam essa montagem do elenco do Atlético, visto que é um ano decisivo para o clube com a inauguração da Arena? Tem que ver o contexto. Às vezes, o que acontece? Às vezes, o pensamento do Rafael tem certeza que é um. Né? Com a venda do Diamond, a gente conseguindo a Liga e a SAF, esse é o projeto. Ter um número maior de jogadores tão bom quanto o Hulk. Mas tudo isso aí tem que estar alinhado. Tem que se tornar realidade. Então, eu tenho certeza que o Rafael pensou dessa forma, né? Que não vai ser só com a venda do Diamond, porque nós temos que pagar a dívida. O juros está batendo em 20% ao ano. E dívidas que não foram criadas por nós. Né? Mas somos nós responsáveis, porque estamos aqui hoje. Né? E dívidas que tiveram que ter o aval do Rubens, do Ricardo, porque FIFA rebaixa o time, o clube. Eles tiveram que arrumar do próprio bolso ou ir no mercado buscar para pagar a dívida. Foi criada por nós? Não. Estamos pagando dívida aqui de 2010, 2012, 2015, 2018. Né? Esse era o Atlético. Sempre caía na mão no colo do presidente lá na frente. E hoje a gente não está deixando isso acontecer. Né? As dívidas hoje elas estão concentradas em banco, porque se a gente não pagasse, seriam problemas. Tivemos que recorrer aos bancos e são avalizadas pelo Rubens, principalmente. Boa tarde, presidente. Lucas Bretas, do Super Esportes e do Jornal Estado de Minas. Queria te perguntar em relação à SAF, né, um tema um pouco diferente do que os companheiros estão tratando. Algumas declarações dadas ao longo do tempo dão a entender que a cúpula do Atlético mudou um pouco de opinião em relação à SAF, no sentido de que antes era vista como uma possibilidade e agora como uma necessidade. Queria saber, na visão do presidente, por que isso aconteceu. Obrigado. Eu acho que, em momento algum, pelo menos da minha parte, nós dizemos que seria uma possibilidade. Quem trabalha com números sabe. Você ter uma dívida no Brasil de 1 bilhão e 300, ao custo que é de juros e correções, com faturamento de 400, 500 milhões, não vai pagar essa dívida tão facilmente, por mais projeto que você tenha. Então, era virar uma SAF. E isso foi trabalhado, estamos caminhando bem, né, para que a gente realize esse projeto, e ela será a solução em definitivo dos problemas que o Atlético tem há tantos anos. Boa tarde, presidente. André, eu sou Gisele Ramos, da Record. Eu tenho duas perguntas, muito nessa questão da multa, se ela realmente foi um impeditivo. Você disse que não quis tomar a decisão de imediato, ali, de supetão, mas se foi realmente por causa da multa. E a outra é sobre a necessidade da SAF. Você falou que está indo muito bem, mas a gente queria saber se pode ser revelado aí os detalhes, em que pé que está e a previsão para que isso aconteça. Não, a multa é um valor muito alto, né? E a gente tem que pensar nisso aí. Mas nós não chegamos, por exemplo, a tentar com ele uma negociação, fosse um valor menor para ele sair. A partir do momento que ele manifestou interesse de continuar, que ele quer continuar, né, que ele reconheceu o erro dele, que ele nos pediu publicamente desculpas, nós fomos criando uma outra história. Mas se o Atlético tivesse procurado, não, eu te pago 50% ou 20% da multa, ou 70%, aí seria talvez a resposta, né, ficava muito claro que ele não foi só por causa da multa. Nós não chegamos a fazer nenhum tipo de negociação com ele
em valor de multa para que ele saísse. A questão da SAF, aqui no Atleta, nós fizemos da seguinte forma. Nós estamos com três pautas muito importantes aqui, que é a SAF, a inauguração da Arena e a Liga. Então, nós decidimos, entre o nosso colegiado, que eu ficaria com a Liga. O Rubem, desculpa, o Rafael e o Bruno estão mais com a Arena e eles estão cuidando da SAF. Então, estou por dentro, sei o que está acontecendo, é claro, como eles também sabem sobre a Liga, né? Mas esse assunto eu deixo para que eles falem, que eles têm mais... o assunto está com eles têm mais informações, né? Estão mais atualizados. Te peço perdão.